falando aqui em grosso modo, é o mês que chama justamente a atenção para a prevenção do câncer da próstata. Mas para começar, o que é a próstata? Esse órgão tão pequenininho, né, no corpo do homem que pode levar aí uma doença tão séria e pode levar até a óbito, por isso justamente a questão da prevenção. O que é a próstata, afinal, doutor? Pois é, Thiago. O Novembro Azul, então, é uma campanha que foi feita lá em 2004. E desde então vem conscientizando, cada ano vem trazendo mais informações para a população. E claro que a próstata acabou ganhando um certo destaque ao longo desses anos, exatamente por ser um órgão que só o homem tem, né? A mulher não tem, então tem essa atenção especial para a saúde do homem. A próstata em si, o que, que ela é? É uma glândula, né? Ela é considerada uma glândula no corpo, ela fica localizada bem abaixo da bexiga, tá? É, próximo ao ânus, e é por isso que uma das formas de examinar é pelo ânus, né? Mas ela fica literalmente abaixo da bexiga, envolvendo o canal do xixi, tá? Então essa glândula, o que, que ela tem de função no corpo? A próstata ela tem uma função de produzir exatamente aquele líquido, né, o sêmen, para estar presente no ejaculado do homem, né? E essa próstata, essa glândula ao longo do tempo, ela sofre modificações no corpo. Então o homem quando nasce, ela tem uma glândula pequenininha, isso é normal. E ao longo com o passar da idade do homem, essa glândula naturalmente sofre um pouco, um leve crescimento, né? Acontece que, assim como todo órgão do corpo, em algumas situações a gente tem um crescimento ou exagerado, considerado benigno, ou algum crescimento exagerado maligno, que daí seria o câncer de próstata, e que começa a dar algum tipo de sintoma no homem. Ou, na maioria das vezes, como a gente vai falar daqui a pouco, não causa sintoma nenhum. E é por isso que essa ausência de sintomas, que às vezes essa glândula alterada tem na saúde do homem, a ausência de sintomas faz com que o homem muitas vezes não procure ajuda, né? Ele não vá atrás ativamente da ajuda médica porque ele não sabe que ele está doente, né? E por isso veio uma campanha forte de conscientização para as pessoas, mesmo na ausência de sintomas, procurarem o seu médico, fazerem os exames preventivos, a detecção precoce de algumas doenças, para que isso não se torne um problema futuramente. Bom, falando na questão da próstata, tamanho médio, digamos, uma pessoa saudável, podemos usar esse termo assim, qual é o tamanho mais ou menos de uma próstata? O tamanho médio na população é de 20 a 25 gramas. A gente estima o tamanho da próstata sempre em gramas, tá? Inclusive, quando a gente faz os exames de imagem ou o próprio exame digital, a gente estima esse tamanho em gramas, tá? Então, o tamanho médio é entre 20 e 25, tá? A partir de 30, a gente já considera uma glândula de tamanho aumentado. Então, a gente começa a prestar um pouco mais de atenção nesse órgão. E esse tamanho dela, ou seja, anormal, geralmente acontece mais com o público acima dos 45 anos, 50 anos, que é justamente o foco da campanha, ou pode acontecer também essa anomalia com pessoas mais jovens ou até com crianças? Geralmente acontece um aumento da próstata após os 40, 45 anos. Antes disso é muito raro ter um aumento significativo da próstata, tá? Existem outras doenças da próstata que podem acometer um público um pouco mais jovem, tá? A exemplo dessas doenças é a prostatite, tem muito a ver com doença sexualmente transmissível, e então alguns jovens menores do que 45 anos aparecem no consultório com esses sintomas, mas não é o comum e também não é o foco da campanha, até porque esse tipo de paciente, ele tá com sintoma, ele vai no médico, ele se incomoda, ele não tá feliz com sua saúde, né? Então ele vai ao consultório médico para se tratar. Já esse crescimento anormal que começa, que nem a gente falou, a partir dos 40, 45 anos, e como é um crescimento muito lento, muito devagar, ele demora para dar sintomas. Então, às vezes, a pessoa já tem uma alteração no exame, mas ainda não tem nenhum sintoma, então ela não sabe que tem a alteração. E mesmo quando ela começa a ter algum sintoma, o sintoma é tão mínimo muitas vezes, é tão vagaroso,
que a pessoa vai se acostumando com aquele novo normal do ato de fazer o xixi dela, que ela não tenha consciência de que está com alguma coisa alterada. Então é muito comum, por exemplo, no nosso consultório, aqui nas nossas cidades, você perguntar para o senhor, seus 60, 65 anos, como que está o xixi? Ah, o xixi está normal. Né? A primeira resposta dele é, está normal. Mas quando você vai detalhando um pouquinho mais sobre como é a frequência urinária dele, qual que é a força do jato, à noite, se ele levanta muitas vezes, as respostas dele já dizem que ele não está normal. Na verdade, ele está acostumado com aquele padrão que veio surgindo muito devagar ao longo do tempo e para ele é normal aquilo, mas para um especialista não é. Então, por isso que a gente, volta a dizer, chama essas pessoas que acham que estão bem para dentro do consultório médico, né? O Novembro Azul tem muito, não é só por câncer de próstata, a gente fica falando muitas vezes do câncer de próstata, mas é uma vasta gama de doenças que pode acometer o homem. Muitas vezes elas só são diagnosticadas através de uma análise médica, né? Por quê? Porque para aquela pessoa ele não tem problema de saúde, né? Enquanto na verdade já tem alguma coisinha acontecendo. Bom, doutor, é de extrema importância chamarmos a atenção porque os números chegam a ser assustadores, né? Eu não sei, não tenho aqui números exatos, mas pelo que eu acompanho sempre os dados do INCA, o câncer de próstata está entre o top 3, o que mais acometem o número de homens. E justamente esse mês de novembro que vem chamar a atenção, alguns estados fazem também o agosto azul, né? Que são, até brinco, a mulher precisa de um mês para chamar a atenção para ela que vá fazer o seu exame preventivo. Já o homem mais teimoso precisa de 2 meses, né, para chamar a atenção, para ficar lembrando. E justamente isso é porque os homens, eles, por uma questão até do preconceito, nem preconceito, é um preconceito, ele acha que é uma coisa, não é? Ou justamente é porque, opa, não sinto nada, não tenho nenhuma dor, então por que eu vou procurar médico? Ou a cabeça brasileira é dessa, só vou procurar médico quando está doendo. Existe alguma lógica para essa questão? Porque os números são tão altos assim, né? Poxa, um câncer que acomete aí tantos homens, acho que só perde só por câncer de pele, que acaba também sendo aí muito comum, principalmente aqui na região sul. E existe um motivo, né, de números tão altos de cânceres, sendo que existe aí, a informação está aí? Pois é, tudo que você falou, Thiago, cada informaçãozinha dessa que você falou é um pouco de verdade, né? Então, na verdade, a verdade é isso mesmo, tá? Um pouco dessa história, a gente discute muito, o urologista discute muito isso, às vezes, em congresso médico, né? Para saber, gente, por que é tão difícil, às vezes, conscientizar, né? Mas, na verdade, isso aí tá bem enraizado na cultura do brasileiro, né? Na verdade, de todos os homens, ao longo do tempo, em outras partes do mundo já tem essa consciência um pouco mais melhorada, digamos assim, mas ainda no Brasil isso é muito difícil. Isso vem de uma certa tradição que a gente tem de que, primeiramente, homem não chora, né? Homem não reclama, né? Engole o choro, moleque, né? Então a gente tem muito dessa do homem não poder reclamar, homem não poder procurar ajuda. Isso já em outras gerações, desde pequenininho. E isso meio que se enraizou na cultura do homem. Enquanto que na mulher, em contrapartida, a mulher ela já começa a ter um primeiro contato com o seu ginecologista, muitas vezes cedo, na adolescência, na menarca, né? Na primeira menstruação dela, ela já procura um médico ginecologista. Então ela já começa a ter um certo convívio com o médico, ela já quebra o gelo inicial de você ir até o médico, né? Ela é levada por seus pais até o ginecologista. E ela, ao longo do tempo, volta ao ginecologista para fazer os exames preventivos, os exames de colo de útero. Ela né, volta para saber a respeito da sua mama, como é que tá. Isso já, a mulher tem essa consciência um pouco mais aflorada. Quando ela vai engravidar, muitas mulheres conseguem fazer exames preventivos pré-concepcionais, né? Se preparar o corpo, ter uma gestação saudável. Então, a mulher ela tem muito contato com o médico, né? E isso faz com que a mulher já esteja mais acostumada. É por isso que você falou, né? Para a mulher só precisa de um mês, né? Porque a mulher já tem isso mais enraizado em sua mente. Enquanto que o homem, a gente vê aquela velha tradição, muitas vezes até nos dias de hoje, né? Em cidades um pouquinho maiores, cidades grandes, capitais,
isso aí vem caindo cada dia mais. Nas nossas cidades aqui no Vale do Iguaçu, ainda a gente já tem uma certa parcela dos homens com cabeça um pouco mais aberta e disposta a procurar um serviço de saúde, mas ainda a gente vê um certo tabu, né, no homem. E quanto mais para o interior a gente vai, nossos pacientinhos mais no interior aqui, isso fica mais evidente ainda, o tabu fica maior ainda a informação precisa ser veiculada. E é por isso que eu acho muito legal o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Através de uma campanha, Novembro Azul, isso desperta o interesse da mídia, de todo mundo, em trazer essa discussão e aos poucos ir convencendo, né, jogando a informação para a população e a população vai adquirindo essas informações, lidando um pouco melhor, né? As novas gerações vão incorporando essa informação e vão buscando um pouco mais de ajuda ao longo da vida dela.